Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou apresentar os conceitos básicos sobre a arquitetura hexagonal, também conhecida como arquitetura de portas e adaptadores. A arquitetura hexagonal é um padrão de arquitetura de software que visa criar sistemas altamente flexíveis e desacoplados, facilitando a manutenção, testabilidade e evolução do código. O objetivo principal dessa arquitetura é permitir que um aplicativo seja igualmente conduzido por usuários, programas ou testes e que seja desenvolvido e testado isoladamente de qualquer um dos seus eventuais dispositivos de tempo de execução e de banco de dados. Ela foi sistematizada por Alistair Cockburn em 2005 como uma alternativa para evitar as falhas estruturais conhecidas no design de software orientado a objetos, como dependências indesejadas entre camadas e contaminação do código da interface do usuário com lógica de negócio. Eu estou deixando aqui o link do artigo que definiu a arquitetura hexagonal. Então, estabelecendo um cronograma, nós temos que a arquitetura hexagonal ela surgiu em 2005. Depois veio a arquitetura cebola em 2008. E por último, a arquitetura limpa. Então, nós já apresentamos a arquitetura limpa, a arquitetura cebola, e nós vamos agora apresentar a arquitetura hexagonal, que foi a primeira dentre as arquiteturas que atualmente são mais comentadas e estudadas. Então, a arquitetura hexagonal, ela inicia definindo a seguinte premissa: todo software possui um lado interno, representado pela aplicação, e um lado externo, que é tudo que está fora da aplicação. Nós temos assim a aplicação, que contém o domínio e as regras de negócio, formando o core. E temos o lado externo, onde nós podemos incluir recursos de infraestrutura e clientes que vão consumir e interagir com a aplicação e com o domínio. Para se comunicar com o lado externo, na arquitetura hexagonal existe o conceito de portas, que podem ser definidas como contatos entre o lado interno, representado pela aplicação, e o lado externo. Materializando o conceito de portas, nós podemos entender as portas como um conjunto de interfaces e classes, ou records e DTOs. Então, as portas sozinhas elas não teriam muita utilidade. Então, nós precisamos acessar essas portas usando adaptadores. Os adaptadores atuam como tradutores do mecanismo de entrega e do cumprimento do contrato que foi definido pelas portas. Fazendo uma analogia com o mundo real, nós temos os adaptadores para tomadas, que permitem que uma pessoa viaje pelo mundo e conecte o seu aparelho a qualquer tomada, mesmo quando a fonte de alimentação for diferente. Materializando esse conceito, nós podemos considerar os adaptadores como classes que implementam interfaces que foram abertas pelas portas. Dessa forma, as portas e os adaptadores definem não apenas como o software pode acessar o armazenamento de dados ou enviar uma mensagem, mas também como o usuário vai interagir com a aplicação principal. Portanto, este conceito de porta e adaptador permite diferentes adaptadores dependendo da porta. Então, na arquitetura hexagonal, nós temos duas regiões bem demarcadas: a região de entradas, que fica aqui à esquerda da figura, e a de saídas, que fica à direita. Na região de entrada, nós temos o que é chamado de driving adapters, ou adaptadores de direção, que são os atores ou adaptadores primários e que representam os adaptadores de entrada, que na maioria dos casos podem representar a interface com o usuário. São eles que conduzem a aplicação e iniciam as ações na aplicação. Como exemplo, nós podemos citar os controladores de APIs, os controladores web, as views, as filas. E na região de saída, nós temos o que é chamado de driving adapters, ou adaptadores acionados, que são adaptadores ou atores secundários e representam os adaptadores de saída, ou seja, a conexão com o mundo externo. Eles vão reagir de acordo com as ações feitas nos adaptadores primários. E como exemplos desses adaptadores, nós podemos citar conexões com banco de dados, APIs, bibliotecas,
envios de e-mail, registros de logs e outros serviços. Dessa forma, na aplicação, nós temos as portas que atuam como tomadas com interfaces bem definidas e cada região possui adaptadores que conectam o mundo externo à nossa aplicação. Assim, a arquitetura hexagonal define um fluxo em que os adaptadores de entrada dizem à aplicação o que fazer, a aplicação, por sua vez, diz aos adaptadores de saída o que eles têm que fazer. Temos então que a informação viaja na região de entrada para a de saída e volta para a entrada através da aplicação. Assim, a arquitetura hexagonal define que as dependências devem apontar para dentro da aplicação, o que é bem parecido com o que nós já vimos na arquitetura cebola e na arquitetura limpa. Agora, focando aqui em Application Core, que é a aplicação, o core, nós podemos destacar que aqui residem o modelo de domínio, com as regras de negócio da aplicação, os serviços do domínio e os serviços da aplicação, onde nós podemos definir os casos de uso, orquestrando assim o domínio. Então, dessa forma, nós podemos destacar que as principais características da arquitetura hexagonal são as portas, que atuam como interfaces que definem como o sistema se comunica com o mundo externo, incluindo interações com usuários, outros sistemas e recursos externos. Essas portas representam as entradas e saídas do sistema. Temos os adaptadores, que são componentes que implementam as interfaces definidas nas portas. Eles traduzem as solicitações e respostas entre o sistema interno e o mundo externo. Os adaptadores podem incluir interfaces do usuário, adaptadores de banco de dados, de API, de serviços, etc. E temos o núcleo, o core, que é onde reside a lógica de negócios do sistema. Ele não está diretamente ligado às portas ou adaptadores e, portanto, ele permanece isolado e independente das tecnologias específicas do mundo externo. A seguir eu vou apresentar os benefícios da arquitetura hexagonal considerando 4 quesitos. O desacoplamento. Nesse quesito, a separação de portas e adaptadores facilita a substituição de componentes externos, como a migração de uma interface do usuário web para uma interface do usuário móvel, sem afetar a lógica de negócio central, no core da nossa aplicação. Quanto à testabilidade, a lógica de negócio está isolada no núcleo e pode ser facilmente testada sem necessidade de interfaces externas, permitindo testes unitários e testes de unidade mais eficazes. Quanto à manutenabilidade, a manutenção se torna mais simples, pois as mudanças no sistema podem ser feitas sem afetar outros componentes. Isso ajuda a evitar efeitos colaterais indesejados. E quanto à adaptabilidade, a arquitetura hexagonal permite que o sistema se adapte a diferentes contextos e ambientes de execução, tornando-o assim mais flexível. Assim, essa arquitetura é especialmente útil em sistemas complexos ou em constante evolução, onde a adaptabilidade e a manutenção de longo prazo são preocupações críticas. Além disso, a arquitetura hexagonal promove princípios importantes de design, como o princípio da inversão de dependência e o princípio da responsabilidade única. Agora, fazendo uma comparação entre as 3 arquiteturas, hexagonal, cebola e limpa, nós temos que a arquitetura hexagonal e a arquitetura limpa, elas enfatizam a abstração de dependências, tornando os sistemas mais independentes de frameworks externos, enquanto que a arquitetura cebola leva essa abstração ainda mais longe, tornando a dependência estrita entre as camadas. A arquitetura hexagonal é flexível ao permitir que você substitua facilmente adaptadores para mudar tecnologias externas. E a arquitetura limpa vai enfatizar a independência de frameworks, enquanto que a arquitetura cebola acrescenta outra camada de flexibilidade, forçando uma separação restrita. Finalmente, a arquitetura limpa pode ser considerada a menos complexa do que a arquitetura cebola e do que a arquitetura hexagonal, pois essa última adiciona camadas adicionais que podem não ser necessárias em todos os projetos. Então, concluindo, nós podemos dizer que as arquiteturas hexagonal, limpa e cebola, elas compartilham a ideia fundamental de criar sistemas altamente testáveis, flexíveis e independentes de frameworks externos. A arquitetura hexagonal é um bom ponto de partida para sistemas que exigem abstração de dependências. Eu estou elencando aqui os microserviços como um exemplo onde a arquitetura hexagonal pode ser utilizada, enquanto que a arquitetura limpa oferece um equilíbrio entre a simplicidade e a independência. Agora, a escolha entre
qual delas utilizar vai depender da complexidade do projeto e das metas de abstração e independência que você tem que seguir. Agora eu vou apresentar uma sugestão de como estruturar uma aplicação ASP.NET Core com base nos componentes da arquitetura hexagonal, como foi apresentado. Nós podemos fazer uma separação entre camadas onde nós vamos ter o núcleo, né, que vai conter a lógica de negócios principal. Aí nós vamos incluir entidades, agregados, serviços de domínio e interfaces. É aqui no Core onde nós temos o domínio, que vai conter essas interfaces, e ele não se preocupa com a implementação concreta das funcionalidades, mas sim com os contratos que garantem como essas funcionalidades podem ser usadas. Então isso vai ajudar a manter a separação das responsabilidades e a facilitar a substituição ou extensão dos componentes específicos sem afetar o domínio ou outras partes do sistema. Que podemos definir as portas. Aqui nós vamos criar interfaces que representam as operações que o núcleo precisa executar. Isso pode incluir interfaces de serviços de aplicação, de repositórios, serviços de infraestrutura, etc. Então essas interfaces definem os contratos para a interação com o núcleo da aplicação. E temos a outra camada, que são os adaptadores. Aqui nós podemos implementar as interfaces definidas às portas, em adaptadores específicos que se comunicam com o mundo externo. Vou dar alguns exemplos. Controladores que atuam como adaptadores de API REST para lidar com requests HTTP da Web API, implementação de repositórios que se conectam ao banco de dados para armazenar e recuperar dados, adaptadores de serviços de terceiros para integrações com APIs externas. E, para que isso funcione, nós temos que configurar a injeção de dependência para que a aplicação saiba qual implementação usar em tempo de execução. Então, fazendo uma separação bem grosseira e resumida, nós temos o núcleo, temos aqui a lógica da aplicação e temos aqui a infraestrutura. Então essa seria uma sugestão de organização para uma aplicação ASP.NET Core. Então a seguir eu vou apresentar as dependências na arquitetura hexagonal. Estou considerando aqui a camada de domínio representada por domain, a infraestrutura, application e a interface do usuário. Então o domínio ele é totalmente independente das outras camadas de frameworks. Ela é totalmente isolada. A aplicação ela depende do domínio e é independente de frameworks, banco de dados e da interface do usuário. Aqui na infraestrutura nós temos os adaptadores que fornecem implementações para as necessidades do aplicativo. E a interface do usuário depende do aplicativo, definido em application, e carrega a infraestrutura indiretamente, via injeção de dependência. Então agora eu vou apresentar um pequeno projeto que é uma ASP.NET Core Web API que foi criado com base nos conceitos da arquitetura hexagonal, onde nós vamos tratar com projetos como Domain, Infrastructure, Application e a interface com o usuário. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview, onde eu tenho uma solução que eu chamei de Hexagonal Arc e eu tenho aqui 5 projetos. Aqui eu estou usando Solution Folders para destacar aqui a arquitetura hexagonal. Então observe que eu tenho a pasta Adapters, onde estão os projetos API, que é a minha Web API, e os projetos Infradata, onde estão definidos a infraestrutura de acesso a dados, e Infra-e-mail, onde eu estou fazendo uma implementação para o envio de e-mail. Então aqui são meus adaptadores. Então aqui em Primary, que é uma Solution Folder, seria a entrada, os adaptadores primários, os Driven Adapters, que acionam e acessam ao core da minha aplicação. Em Secondary, que é outra Solution Folder, eu tenho os projetos Infradata e Infra-e-mail. Então aqui seriam as saídas, seriam os adaptadores secundários, os Driven Adapters. Aqui eu tenho as implementações. Então em Adapters eu tenho a entrada e a saída, a comunicação do mundo externo com a minha aplicação, que está definida em Core. E em Core eu tenho os projetos Application e Domain. Todos os projetos são do tipo Class Library, com exceção do projeto API, que é um projeto ASP.NET Core Web API. Então eu tenho a minha aplicação, o Core, ela está isolada do mundo externo. Então eu
eu posso trocar facilmente a implementação aqui da API, da infraestrutura de acesso a dados, de e-mail. No Core, eu tenho os projetos domain, onde estão definidas aqui a minha entidade. Então, esse projeto eu estou usando a entidade user, a mesma que eu usei nas semanas anteriores, quando eu apresentei a arquitetura limpa e a arquitetura cebola, de forma que você vai poder comparar os 3 projetos e ver as diferenças nas implementações segundo os conceitos apresentados em cada uma das arquiteturas. O domain eu tenho na pasta entity, a minha entidade de domínio, né? Bem simples, aqui é um demo, eu estou simplificando bastante, com 3 propriedades, o ID, name e e-mail, onde o ID é um guide. Exceptions aqui é uma pasta onde eu estou definindo as classes de exceção, que eu estou usando para fazer a validação aqui da minha entidade. Bem simples também. Imports, eu tenho as interfaces, que são o meio de comunicação com o mundo externo. Temos aqui as interfaces para o serviço de e-mail, que desempenha um papel específico na arquitetura hexagonal implementada aqui, que é fornecer um contrato para o envio de e-mail. Então, essa interface fornece uma abstração que desacopla a lógica de envio de e-mails da aplicação principal. Com isso, eu estou promovendo a flexibilidade na escolha das implementações que eu vou fazer aqui nesse serviço e estou facilitando os testes. Então, ela desempenha um papel fundamental aqui na arquitetura hexagonal, isolando a funcionalidade de envio de e-mails, permitindo que a aplicação principal se concentre nas suas responsabilidades. Eu tenho aqui a interface User Repository, que é uma interface que define os métodos para a manipulação de dados relacionados ao usuário no contexto do domínio. O papel principal dessa interface é fornecer um contrato para a camada infradata, a camada onde eu tenho o adapter aqui, ó. Ela vai ser implementada aqui, ó. Então, nessa implementação é que eu vou poder acessar e interagir com o banco de dados ou qualquer outro mecanismo de persistência que eu estiver utilizando aqui. Então, geralmente, os métodos definidos nessa interface vão incluir operações de consulta, como getAll, e operações de modificações, insert, update e delete, que são necessárias para interagir com os dados do usuário no repositório. Eu tenho a interface User Service, que define métodos relacionados às operações de negócios em torno de usuário. Então, o papel principal dessa interface é fornecer um contrato para a camada de aplicação. Ela vai ser implementada aqui, ó, em Application, na pasta Services, ela vai ser implementada aqui. Então, o papel principal dessa interface é fornecer esse contrato aqui, ó, implementado na camada Application para executar a lógica de negócios relacionada aos usuários, como validações, regras de negócios específicas e interações complexas. Então, os métodos definidos nessa interface, eles são orientados para a manipulação de objetos do domínio do usuário. E eles vão encapsular as operações de persistência de dados na sua implementação. Olha, eu estou usando aqui, ó, o repositório e o serviço do e-mail. Então aqui eu estou delegando as operações por repositório. Então na camada de aplicação eu estou usando a interface do repositório para salvar, buscar ou modificar dados de usuário, mas a lógica de negócio específica é realizada na camada de aplicação, né? Eu estou definindo aqui esse contrato e estou implementando ele aqui em Application. Eu criei uma pasta Value Object, se você quiser, aqui em User, ao invés de usar tipos primitivos como eu usei aqui, ó, usar o Value Objects para name e para e-mail, a implementação vai ficar um pouco mais complexa se você quiser implementar aqui os Value Objects. Aqui em Adapters, infradata eu vou estar definindo o contexto da aplicação, eu estou usando aqui o Entity Framework Core in Memory, olha. Então aqui você pode substituir depois esse adapter com uma implementação do Entity Framework Core ou qualquer outro banco de dados, seja ele relacional ou não. Na pasta Repositories eu estou fazendo a implementação do repositório, usando aqui, ó, o contexto, né, do Entity Framework Core in Memory e definindo as operações. E em e-mail eu estou fazendo a implementação do e-mail, do serviço de e-mail. Aqui naturalmente eu estou fazendo uma implementação fake, estou apenas logando o envio do e-mail, que vai ser feito, olha, aqui no serviço, na implementação do serviço, eu vou, para cada operação, eu estou definindo
definindo aqui o uso do meu serviço e estou enviando quando o usuário é incluído, atualizado ou deletado. Então você também pode substituir facilmente essa implementação usando aqui uma biblioteca de terceiros, né? E observe que eu estou definindo em cada projeto, aqui no Infradata, as dependências usando o método de extensão. Então eu tenho aqui um método de extensão e Service Collection, onde eu defino as dependências e registro os serviços para o contexto do Entity Framework Core in Memory, o serviço do repositório, o serviço do e-mail, onde eu estou usando o add transiente. Aqui em Core in Application, o serviço da aplicação, onde eu registro o serviço das portas, usando o add transiente também. E na API, eu tenho aqui a entrada, né, é o que vai acessar a minha aplicação através aqui do controlador User Controllers, onde eu estou usando o serviço, né, injetando o serviço e estou usando aqui a implementação do serviço. Na classe Pragma, olha, eu estou carregando aqui as dependências para registrar aqui os serviços do contexto, do e-mail e da aplicação, e aqui também do repositório, né? E eu criei aqui um método DataInit, onde na inicialização da aplicação eu obtenho uma instância do contexto, crio um banco de dados em memória e incluo 2 registros iniciais. Então, como eu estou usando um provedor do Entity Framework Core em memória, todos os dados da minha aplicação, quando ela for encerrada, vão se perder. Então, toda vez que eu inicializar a minha aplicação, eu vou ter sempre 2 informações aqui para mim poder tratar no meu projeto. Então eu vou fechar tudo aqui, ó, e vou executar. E eu vou mostrar rapidamente aqui os endpoints dessa API funcionando. Olha, no endpoint get, executando aqui, eu tenho aqueles 2 registros iniciais. Olha, no post eu posso incluir um outro registro, né? O ID aqui eu não preciso informar. Vou colocar aqui um novo usuário, amanda@email.com. Eu estou sempre retornando o meu user, né, olha, que foi criado. E se eu der um get agora, ó, testando o endpoint get, né, eu vou ter aqui, ó, os 2 usuários iniciais que foram criados na carga da aplicação e o que eu acabei de incluir. Eu vou alterar esse usuário, eu tenho que usar o ID dele, né? Estou copiando o ID, vou aqui no endpoint put, vou informar o ID aqui, colocar o mesmo ID aqui para mim poder alterar os dados, né? E vou colocar aqui, ó, teste@email.com. Vou dar um execute, olha, ele me retorna o usuário que foi alterado. Se eu der um get agora, olha, você vai ver que os dados foram alterados, olha aqui, ó. O nome não é mais Amanda, é teste, né? Teste@email. Vou selecionar aqui novamente e vou excluir esse usuário. Testando aqui o endpoint delete, colando aqui o ID, que é um guide. Ó, ele excluiu. Se eu retornar o get e mandar executar, agora eu só tenho os 2 registros originais. Então nós temos aqui um exemplo de implementação bem simples, mostrando a abordagem da arquitetura hexagonal. Era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.